Olá, seja bem-vindo ao podcast Operadores de Oportunidade, um programa onde eu entrevisto alunos da comunidade VIP da Academia Alta Renda que viveram, vivenciam, treinam e treinaram as técnicas que a gente aprende lá dentro e que agora estão alcançando resultados expressivos, transformando as suas vidas, as vidas das suas famílias, alcançando a liberdade financeira, a qualidade de vida e realizando sonhos assim como eles desejavam. Tudo isso através do mercado financeiro. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador de mercado há quase 2 décadas e nesse canal eu te ensino a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro. Mas antes, já curte esse vídeo aqui, se inscreva no canal, envie o link desse vídeo para quem você acha que vai gostar de ouvir e de assistir esse conteúdo e continue acompanhando aqui a gente nessa nova série que vai ser bem legal. Vou começar, cara, falando o seguinte, perguntando o seguinte: como é que você chegou até a gente? Da onde primeiro se apresenta, diz quem é você, da onde você fala, enfim, o que você faz da vida e tudo mais pra gente se conhecer melhor. Bom, meu nome é Raino, sou de formação engenheiro mecânico, tô com 51 anos, casado, 2 filhos pequenos, de 4 e de 6, de 7, fiz agora essa semana, né? Trabalhei por mais de 20 anos, 20 e poucos anos, em montadoras, algumas, né? E uma outra fornecedora de montadora. E logo no começo da minha vida profissional, eu já tive contato com o mercado financeiro, né? E ali começou, digamos assim, a minha história no mercado financeiro. Foi mais ou menos ali por 2005, mais ou menos, né? Foi quando eu comecei, tava num emprego bom ali, numa multinacional, começando a sobrar alguma coisinha no fim do mês, aquela coisa, né? Comecei a investir num fundo de ações aqui, um fundo de ações ali, tal, e por sorte também, né? Tinha uns amigos que acabei fazendo amizade lá nessa empresa com pessoas que também estavam nessa, vamos chamar assim, de vibe, né? De investir alguma coisa. E, e aí eu comecei, não, como não tinha muito recurso para entrar comprando ações e coisas assim, eu comecei pelas opções, que requer pouco capital, né? Mas requer bastante estudo. E eu, na época, começando ali um pouco de tentando entender um pouco o que era tal, e aí naquela época, talvez você lembre ali, Petrobras só subia, 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 né? Eu acho que quase tudo naquela época só subia. Só que naquela época a gente só tinha calls de Petro e Vale, pelo menos para varejo, você não tinha outra coisa. Era call, não existia put, e era Petro e Vale, mais nada, né? E eu, achando que tava entendendo, né? Olhava assim e falava, pô, tinha o pozinho ali, 3 centavos com 4, né? Falei, pô, já fiz a matemática de 3 para 4, 30% é 1 centavo, mas é só escalar, 30% de lucro. Botei a ordem ali, comprei a 3 centavos, eu não conseguia sair a 4 nunca, né? E eu falei, pô, e a Petrobras subia, e eu, caramba, que diabo é isso, né? Aí que eu falei, pô, preciso começar a entender por que diabo o papel sobe ou a opção não sobe, né? E aí realmente eu percebi que precisa estudar para entender essas coisas, né? Então foi assim que começou. E aí, e aí por muitos anos, assim, como eu era CLT, trabalhava e tal, então aí fui estudando um pouquinho aqui, um cursinho ali, aí comecei a entender as opções, os direitos, aquela coisa básica, né? Direito de compra e venda, fomos indo e tal, chegamos a formar com alguns amigos lá da empresa era clube, né? Clube de investimento que chama, né? Ou, na época a Bovespa tinha, eu não sei se ainda tem, né? Tinha um Tem, esqueminha para você fazer. tem alguns, mas você fazia um grupo fechado, um clube fechado de investimento, tinha isso mesmo. Mas tinha muita limitação, não podia derivativos, que eram as opções, tinha que manter um mínimo, na época, se não me engano, era 60% em ativos, né? Não podia ficar muito líquido e tal. E aí a gente falou, bom, mas a gente podia comprar cotas de outros fundos. E na época a gente
tinha um fundo aí, não sei nem se pode citar, mas enfim, Pode falar. era um fundo de acho que era coreano, se eu não me engano, né? Aí ele tinha uma performance assim absurda, né? Realmente top. Mas uma cota na época, acho que de 150 ou 200 mil reais, coisa assim na época. E a gente pode comprar, então vamos comprar a cota dele, porque o cara performa bem e tal, coisa assim. Só que ele trabalhava muito, depois que a gente foi, eu pelo menos, né, fui entender exatamente o que que era, ele trabalhava tudo a termo, né? O pessoal chamava a termado, né? Aí ele comprava Petrobras a termo, enquanto o negócio vai para cima, o lucro é absurdo. Só que a gente montou o clube 2, 3 meses, provavelmente, alguma coisa assim. Depois veio o subprime. E o fundo dele teve uma quedinha de 98,5%. Eita, menino, pra variar, né? Pra variar. Eu conheci um monte de gente, Rainer, que quebrou em 2008 operando termo. Quebrou mesmo, quebrou assim, quebrou a vida, entendeu? De perder, porque o problema do termo é que ele não limita o prejuízo no dinheiro na conta, né? Hoje em dia tem isso de travar na margem e tal, mas antigamente a corretora te abria uma exposição como se fosse um cheque especial de limite, entendeu? E aí você dava garantia real. Antigamente o cara dava apartamento no negócio, entendeu? Eram umas loucuras desse jeito. Eu conheci muita gente que aconteceu isso, cara. Imagino. Tem até um fato, assim, curioso, né? Eu fazia uma academia ali perto do trabalho. Era uma academia boa, né? Companhia atlética, muito de nível, coisa assim e tal. Aí eu lembro de um pouco antes, aquela coisa, eu tava lá na academia, no vestiário, escutei dois senhores, assim, falando, não, que o fundo tal, não sei o que lá, pô, os caras estão quebrados, vai quebrar, não sei o que lá, aquela conversa. Eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. Falei, pô, a gente tá nesse fundo, né? Falei, mas não vou dar ouvido à conversa que eu vi em vestiário de academia, né? Falei, pô, antes tivesse dado. São coisas que acontecem. Aí também foi aquela lição, né? Falei, pô, é o que você sempre comenta nos seus vídeos, né? Pagar pros outros perder o meu dinheiro, então vou eu mesmo fazer, né? Que dói até menos se você perde do que você pôr na mão de alguém e o cara fazer uma pataquada dessa. Porque é um fundo que cai 98%, não sei nem calcular quantos 1000% isso teria que subir de novo só para voltar onde estava, né? Então nem sei que fim levou esse fundo hoje em dia tal, mas esse foi mais ou menos o início. Aí eu sempre aí eu operava um pouco, fui juntando uma grana, comprei um pouco de Vale, fazia The Will, né? Mas a performance não era grande coisa, falar a verdade. CLT, o dia certo você estava em viagem, estava em reunião, estava não sei o que e tal. Aí, nessa crise, acabei logo depois sendo desligado da empresa tal. Tentei uma época por uma... Aí, quando fiquei desempregado, eu achei quase como se fosse uma mesa proprietária. Era um esquema parecido, mas não era exatamente esse formato que a gente vê hoje, né? Tinha um escritório, você ia lá, pagava, meio que fazia um curso com eles, e aí você tinha as condições deles lá, que era 99% de desconto na corretagem e tal. Mas o esquema que eles, digamos assim, ensinavam lá é o que você chamou tape reading sem gráfico, né? Sem nada, só leitura de book, livro de ofertas, mas deu para aprender bastante coisa sobre livro de ofertas, né, tape reading, porque o que se operava lá, você podia operar outras coisas, mas era o que o pessoal operava, o pessoal te orientava, né, era as microcaps, né, papel que não movimenta, porque o que a gente fazia assim, era impossível fazer, pelo menos para um ser humano, numa Petrobras, por exemplo. Você apregoava num tique abaixo, pregava num tique acima, a ordem ia consumindo, você ia posicionando as ordens, cancelava, aí começava de repente a consumir a sua compra e a sua venda ao mesmo tempo, os robozinhos, tudo coisa de small cap, né? Não consegui ganhar dinheiro com aquilo, fiquei lá um tempo, coisa assim, tá, enquanto estava desempregado, achando que poderia tentar aquilo. Vi alguns colegas lá de mesa sentado do meu lado que conseguiam performar, mas aquilo não era para mim, eu não conseguia, digamos assim, sei lá, acho que aceitar o risco, não sei direito. Aí
voltei, arranjei emprego, consegui e tal. Resumindo um pouco, veio o Covid, né? Aí veio o Covid, de novo, fui desligado quando veio como é que chama, o lockdown, né? Fui desligado, tal, aquela coisa toda. E nasceu meu segundo filho, logo no início da pandemia, tal. E aquela coisa foi indo a pandemia. E aquele isolamento todo, tal. Falei, porra, a gente se isola, né? Tava sentindo falta do contato. Falei, porra, tenho bons amigos, a gente tá tão tempo sem se ver, sem se falar, são pessoas boas. E resolvi ligar para alguns amigos, matar a saudade, por causa daquela coisa do isolamento. E um deles que eu liguei, que é o César, amigo meu daquela empresa, daquele clube de investimento lá, trocando ideia aí que você tá, não sei o que lá, ele tava naquela empresa ainda, tal. Aí ele comentou da academia, falou, pô, tô fazendo, fiz o curso com eles, os caras são bons, não sei o que lá, tal. Eu falei, porra, eu já tinha feito muito cursinho, já tinha tentado, como foi naquela mesa proprietária, fiquei até meio assim. Ah, tá bom, beleza, né? Conversamos, tal, matamos a saudade, aí como ele me deu o Instagram, o canal do YouTube, comecei a ver os vídeos. Um vídeo aqui, outro ali, que vocês faziam na época e tal. Aí, como eu já tinha, sendo bem sério, já tinha um pouco de experiência de mercado, falei, não, esses caras estão falando coisa séria, não estão vendendo sonho, vendendo nuvem, né? Porque eu não era bom, mas eu já tinha condição de ver quem estava vendendo sonho e de quem estava passando realmente algum E conhecimento, muitos alguma anos de coisa. mercado também, né, Raino? Já a gente vai pegando, a gente vai entendendo o processo, independente de estar naquela época já estar vivendo o mercado ou não, independente de muita, né, de estar performando ou não, como você falou, mas você vai entendendo o que faz sentido, o que não faz, o que tem lógica, o que não tem, o que é besteira, o que não é, enfim. Né? Aquelas papagaiadas, aquelas coisas super não sei o que e tal. Aí fiz um esforcinho ali, porque estava desempregado, aquela coisa tal, e entrei pro curso ali, o FTAR, né? Aí, aí eu entrei lá tal, fiz o curso tal, ali na sala, acompanhando, acho que foi a última turma que você deu a sala ao vivo em dólar, né? Gostava bastante das suas aulas, gostava muito da sua pós-aula também, que você sempre falava um pouco depois ali, muito legal. E aí depois veio, nesse caminho, veio o curso de opções ali do Júnior, né? Aí fiquei meio assim e tal, falei, pô, será que ainda tem alguma coisa para aprender de opção? Porque eu já tinha estudado bastante e tal, coisa assim, né? Falei, pô, será? Falei, vou arriscar. Aí eu fiz o curso, muito bom, né? E aí abriu as portas pro mercado americano, né? Eu não fazia ideia de que era viável dessa maneira para alguém com varejo, com pouca grana, assim, ir pro mercado americano. Aí eu comecei a fazer enviei uma graninha lá para Taste, $1.000 ali no comecinho e tal, arriscando bastante, né? Como diz o ditado, quem tem nada tem que arriscar tudo, né? Então, abrir a operação com stop de $200 para quem tem 1.000 é um absurdo, né? Mas foi tentando, né? Aí vi que conseguia performar alguma coisa tal, fui aplicando mais capital. Aí, pro final de... Ano passado foi 23, foi pro final mais ou menos de 22. Tava pensando, falei, pô, acho que eu vou vender as coisinhas que eu tinha aqui, que eu ainda tinha algumas açõezinhas da Vale, alguma coisinha em fundo imobiliário, também entrei nos fundos imobiliários e tal. Aí chegou um momento que o dólar deu uma caída e eu lembrei daquilo que você falou várias vezes, né? Dólar lá em cima quebra o país, mas dólar lá embaixo também quebra o país, né? E eu lembro que você falou na época, mais ou menos uns meses antes, alguma coisa assim, você falou, se o dólar, não tenho certeza, mas era alguma coisa na faixa de 5 não, 4,70, se chegar a 4,70, o Banco Central vai intervir, porque aí o dólar é muito baixo, é muito isso, muito aquilo, né? Daquela que você falou. E aí eu me lembro que já fazia muito tempo que eu não via o Banco Central, ouvia falar de leilão do Banco Central, intervir, coisa assim. Aí de repente eu vi a notícia, hoje, depois de não sei quanto tempo, o Banco Central fez leilão. Eu falei, o Banco Central fez leilão? Peraí, o que o Felipe falou? Quanto que tá o dólar mesmo? Eu falei, agora é a hora. Falei, porra,
agora é a hora. Dei um all-in, vendi todas as ações que eu tinha aqui no Brasil, os fundos imobiliários, raspei alguma economia que tinha em renda fixa, louco. dolarizei, Mandou mandei para tudo. Teste. Mandei tudo para Teste. Fiquei com uma merrequinha aqui no fundo do Bradesco, assim, só para uma emergenciazinha do dia a dia, alguma coisa assim. Dolarizei, vendi as ações que eu tinha da Vale, tinha algumas coisas de fundo imobiliário. Eu lembro, vocês podem falar valores, deu US$ 29.000. Vendi tudo, deu US$ 29.000. Falei, all-in, vou para lá. É um all-in que é seguro. Dolarizar, falei, é só não fazer besteira, mas só o fato de mandar para lá, se eu não fizer besteira, daqui 2 anos eu tenho mais do que tenho hoje, porque tá em dólar. Tá numa corretora segura, tudo e tal. E aí foi. Aí começou a mudar o jogo mesmo. E 5,60 agora tá bom, hein? Eu trouxe alguma coisa no mês passado, foi nessa faixa aí também, acho que 5,54 eu peguei a cotação lá do Caraca, bicho. Remessa Online, uma Que coisinha coisa que eu trouxe. boa, Rainer. Porque, Fiz o curso do mercado americano com o Léo, a primeira turma também, né? E ajudou, como eu falei, a minha performance é nas opções. No day trade, eu falo, eu ainda não consigo ter uma constância de ganho, mas me ajuda demais nas opções. Eu opero basicamente o SP500, né, nas opções, mas eu olho pro gráfico no Ninja ali, acompanho as salas, né, já entendo o metagame, já falo, essa semaninha, os próximos 3 dias não é para vender put, porque eu já tô vendo o metagame, os caras estão puxando o mercado, porque daqui 2, 3 dias vai ter tal dado econômico, um payroll, algum outro importante, já falo, eu vou esperar, porque você já começa a perceber que os caras estão fazendo metagame, do jeito que eles puxam o mercado e tal, então assim, fazer o curso ali do day trade, do mercado americano, acompanhar os gráficos, ajuda demais nas opções, porque aí você também consegue entrar pouco melhor nas posições, né? a gente consegue ver claramente o mercado se movimentando para receber as informações e as notícias e os dados. O Wyckoff dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim, o mercado ele deixa rastros, o mercado que ele dizia, o mercado institucional, né? Os operadores institucionais, profissionais de mercado, eles deixam rastros do tamanho de pegadas de elefantes. Só que, e por que a maioria das pessoas não vê isso? Porque elas estão olhando para outro lugar. É como se fosse um ilusionista fazendo mágica, né? Ele, na verdade, ele faz a mágica com essa mão, mas essa mão ele fica te chamando a atenção. E aí, quando a mágica está pronta, ele bota a mágica nessa mão e te apresenta. Parece que é mágica, mas na verdade ele fez uma manipulação da sua percepção. Ele fez uma manipulação da sua percepção aqui e te apresentou aquilo pronto, né? E você estava olhando para outro lado. Esse é o problema, né, do mercado. O mercado, a maioria, 95% do mercado fica olhando para o outro lado, né? Fica olhando para outra direção quando a mágica está sendo feita aqui. Então, essa referência que o Wyckoff traz foi uma das referências que mudou a minha percepção de mercado lá no início, em 2012, 2011, 12, quando eu li o livro do Wyckoff, foi a primeira vez, né? Que foi quando a coisa começou a acontecer para mim. Nós começamos no mercado, então, mais ou menos na mesma época, porque eu vi meu pai comprando uma primeira ação em 2006 para 2007, né? Comprou a ação da Petrobras, comprou e o negócio explodiu, e aí ganhou uma grana, ou seja, valorizou pra caramba, e eu olhei para aquilo e falei, caramba, o cara ganhou dinheiro fácil demais, maluco, eu preciso participar desse negócio. Comprei as minhas no final de 2007, cara. Comprei o topo do Bovespa, mas o topo, o miolo do topo, entendeu? E aí peguei a crise no olho do furacão, cara. Então a minha entrada no mercado já foi uma entrada caótica, entendeu? Já foi porrada de cara, eu já tomei uma porrada de cara. Meu pai na época desvalorizou 70% do que tinha, demorou 4, 5 anos para voltar no break-even ali, né? Por quê? Porque a gente não sabia absolutamente nada, e aí depois, aí o resto é história, eu entrei no mercado, mas nós começamos mais ou menos no mesmo tempo ali então.
Para mim, a coisa começou a virar quando eu comecei a ler os livros do Wyckoff, né? Vocês já sabem da história, mas começaram a trazer esses insights, igual você está falando. Poxa, né? Eu consigo ver o rastro do negócio acontecendo. E dá para ver mesmo, porque é claro, né? Os rastros são muito claros. Só que a maioria das pessoas não está olhando para aquilo, porque não sabe que aquilo existe. E aí não consegue ver mesmo, porque se eu não sei que aquilo existe, eu não tenho referência nenhuma na mente para ficar procurando por aquilo, né? É o tal do viés cognitivo. Se ninguém me diz que existe, como é que eu vou procurar por aquilo? Eu não sei que existe. Exato. Eu vou procurar o que se eu não sei teria que ser. Você teria que ser um outro Wyckoff para descobrir você tá sozinho, doido, né? entendeu? Exatamente. E eu parto do pressuposto que eu não sou, entendeu, cara? Não sou nada especial, né? O meu diferencial, vamos dizer assim, é ser puta teimoso, maluco. Eu sou teimoso. Eu vou quando eu continuo andando pra frente, empurrando até dar certo, né? Então, assim, é muito interessante você trazer essa história, cara, porque me remete muito à minha também, né? Eu tive um processo bastante parecido. Então, hoje você está nas opções, basicamente. Operando mesmo, você está nas opções. Eu opero day trade, mas eu não performo. Tá. Falar, sendo bem verdade, mas eu tiro o meu sustento hoje das opções. Das opções. Então, hoje, você vive efetivamente do mercado financeiro. Você vive das operações de opção, principalmente no mercado americano. 100% americano. 100% americano. O que mais você consegue dar uma explanada para a gente? O que mais ou menos você está fazendo em relação às opções? Tipo de operação? Você não precisa detalhar como é que a operação é. Só falar, eu faço basicamente isso e aquilo e dá para performar tanto, enfim, se você quiser falar. Eu percebi o seguinte. O mercado americano, né, falando o SP500, basicamente, ele é majoritariamente para cima, né? E o prêmio no mercado americano é uma coisa que você tem que se acostumar quando você fica muito tempo no mercado brasileiro. É o contrário, ele paga melhor as puts do que as calls. E no Brasil é o contrário, né? Sei lá, histórico, volatilidade ou coisa assim, né? E então eu percebi, falei, o negócio é as puts, né? Vender put. Só que vender put a seco, né? O naked, eu sempre quando tento bolar alguma estratégia, bolar alguma coisa, pensar, eu sempre olho os crashes. Eu sempre olho ali como que foi o Covid crash, como que o mercado fez no subprime. Porque esses eventos vão voltar a acontecer. Algum outro evento dessa magnitude vai acontecer. E porque performar bem quando o mercado está indo tranquilo, nas opções, pelo menos, me parece muito fácil. Mas assim, eu tenho que sobreviver a esses eventos. Aí eu sempre fico olhando assim e falando, se eu tivesse vendido aqui, que ia dar, né? Então, assim, comecei fazendo ali no começo muita trava de alta com put. Deltas baixos, né? Porque assim, você tem 5, 10% apenas do preço chegar lá. Se não for um crash, você consegue rolar, tem a rolagem, né? Baita diferença para o mercado brasileiro. Se você entrar um pouquinho dentro do dinheiro, ficar um pouquinho fora do dinheiro, você não tem liquidez para sair. Tem uma história aqui de eu ser chamado, receber carta da bolsa pelo que eu estava fazendo, porque assim ficou muito dentro do dinheiro. Eu não queria ser exercido, tentava sair, não tinha book. Eu apregoava compra e venda para tentar chamar algum robozinho. Uma hora acabei batendo uma ordem minha, o que é proibido pela bolsa, né? Recebi uma carta da Bovespa, queria me multar, que não sei o que lá, era 100zinho. Eu falei, um lotezinho de 100, você acha que eu tava manipulando o mercado? Eu cliquei errado, tal, coisa assim, né? No mercado americano você pode totalmente dentro do dinheiro, praticamente, acho que o strike mais baixo do S&P é 2.000, né? O mercado tá em 5,5, quer dizer... E tem liquidez, muito, né? Tem o book lá. Tem book lá, se você quiser sair agredindo, você sai. Pode não ser o melhor dos mundos, assim, mas tem book. Se você quiser entrar agredindo, você desmonta a sua posição na hora, sem chance, né? Não sei se for um grande fundo, mas para varejo você pode entrar agredindo o que for, que tem liquidez, né? E aí eu no começo fazia umas operações muito curtas, tudo 7 dias e tal. Falei, você pega um bom prêmio, mas eu comecei a perceber que era um pouco, digamos assim, né? Quando o mercado chacoalhava, era um pouco estressante também, toda hora muito acompanhamento, varia bastante, né?
Aí fui para operações um pouco mais de 45 dias, tal, né? A gente que opera ali pela Teste, tem uns vídeos deles, mostram muitas umas pesquisas que eles fazem, que falam muito do 45 dias. Comecei a testar, é mais tranquilo, né? E hoje eu faço operações, basicamente, a grande maioria, assim, em torno de 120 dias que eu abro, também com esse viés. Faço uma operação um pouco diferente, assim, do comum, que seria vendo uma trava de baixa com put e vendo uma put a seco um pouco abaixo para financiar ela. Financiar com um pequeno lucro. Então, assim, se o mercado continuar em alta, você fica com esse lucrinho. Se ele ficar no meio dos dois, você tem um belo de um lucro. E o interessante é que, dependendo da sua percepção do mercado, você pode zerar aquela put vendida, né? Se você pode zerar ela com lucro ou no 0 a 0, e você fica com a outra parte da operação como uma trava de baixo, uma proteção para outra operação que você às vezes quer deixar aberta, você fica com ela como proteção. Eu falei, putz, isso é muito legal, né? Todas essas possibilidades de manejo que você tem no mercado americano, eu falei, meu, nunca vi essa possibilidade no Brasil, né? O mercado americano é fantástico, E as puts pagam bem. essa coisa te abriu o olho, assim, você caiu nesse mundo no treinamento do Júnior. Sim. E aí, porque o Júnior, essa é legal, né, cara? O Júnior, não sei se você sabe, ele deve ter te contado a história, mas ele começou a operar no mercado americano e depois foi operar no brasileiro, né? Ele morou lá, ele morou aqui nos Estados Unidos, quando era jovem e tal, conheceu esse negócio. Cara, ele é um cara fantástico, né? Assim, o Júnior é fora da casa, não só como operador, mas como pessoa, cara. O Júnior é fantástico, maluco, vocês não têm ideia. O cara ponta firme, o cara conhece, um dos caras que eu mais vi na minha vida conhecer de opção até hoje. E eu conheço gente, cara. Eu conheço gente. Conheço gente dentro de corretora, conheço gente dentro de fundo, conheço gente de banco. Cara, ele conhece muita coisa, cara, muita coisa. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Raio. Você passou por esse frenesi todo entre crises e aí mercados mais tranquilos, mais consolidados, e depois, né, nessa migração de carreira entre um emprego efetivo e vivendo do mercado agora, né? Nesse processo até agora na sua vida, o que você diz que foi a grande virada de chave, como todo mundo gosta de dizer? Todo mundo está atrás de uma virada de chave, né? Como se fosse uma varinha mágica. E eu costumo dizer o seguinte: o segredo é que não tem segredo. Tem a disposição de estudar e de entender e de se desenvolver e tudo mais. Mas todo mundo tem, em algum momento, viradas de chave que são pessoais, mas que podem influenciar e ajudar e estimular outras pessoas. Quais foram as suas, cara, ao longo desse processo? Aqueles momentos, a gente chama aqui, os momentos de eureka, né? A gente chama nos Estados Unidos de wow factor. O que foi o negócio que, caramba, virou uma chave? Não sei se para mim foi muito uma virada, porque acho que para mim o processo foi bem lento, né? Eu acho que o principal, assim, que nem você falou, é o conhecimento, é estudar, como eu comentei lá no começo, as besteiras, né? De comprar por 3, vender por 4 e achar que, né, sem entender, não sabia, né? Então, assim, bastante estudo. Você tem que ter, não vou dizer, não sei se é sorte ou talvez uma boa indicação, mas de alguém que te passa um conhecimento sério, que não te vende ilusão. Porque quando você corre atrás de ilusão, você só vai ter pesadelo, né? Então, tem que ser alguém que realmente te põe uma coisa pé no chão. Que nem você falou do Júnior, né? Eu sempre vi as operações dele, a sala de sinais, tudo assim, muito pé no chão, né? Porque tem gente que fala de opções e faz todo o cálculo sobre a margenzinha puxada no início. Assim você faz 100% ao mês, né? É aquela coisa que você falou lá quando você e o Brunão estavam naquele, como é que chama, naquela
confraria, ou como é que vocês chamavam lá, falaram, vamos fazer o PIB mundial em 3 anos, assim, né? E isso não é realidade, né? Então, assim, isso é uma coisa importante. Você, quando começar, ou pelo menos quando você der um all-in que nem eu dei, você tá com a coisa bem séria. Eu acho que para mim foi ter tido a coragem, que eu sempre fui muito cauteloso, né? Que nem você falou da Petrobras lá. Eu fui pego a descoberto no Tupi. Lembra do dia do Tupi? Eu estava descoberto naquele dia. Porque sempre falava, descoberto e Ai, tal. Só que assim, como eu sempre fui muito cauteloso, eu sempre fui muito, nossa, se eu vou começar alguma coisa, eu começo pequenininho, deixa eu sentir, deixa eu perceber como é que é. Porque uma coisa na teoria e na prática, isso é para mim, né? E eu lembro que eu estava vendido em cenzinha, né? Um lotezinho mínimo de Petrobras, que eu não tinha Petrobras, eu vendi cenzinho, uma call, né? E, como eu falei, a CLT, eu estava em viagem, aí abri o laptop lá, sei lá, meio-dia, alguma coisa assim, na hora do almoço, para dar uma olhadinha nas posições, assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, oi? Oi? Que é isso? A opção que eu estava vendida subiu naquele dia 3.500%. Só que graças a Deus eu estava tão pequenininho que eu tinha dinheiro na corretora, a corretora não me estopou, né? 3 dias depois eu estava no lucro nela, mas se eu tivesse falado, eu tenho margem para tanto, vou entrar com tanto, sei lá, né? Talvez estivesse devendo até hoje. Então, assim, para mim foi ter tido a coragem de fazer você falou, a virada de chave, acreditar, falar, porra, eu posso. Cara, porra, tá na hora. Já estudei tanto, já vi tudo. Tô aqui com o pessoal sério. O negócio nos Estados Unidos é sério, né? O Felipe comentou realmente, pô, fazia tempo, né? O mercado baixou ali na casa dos 4,70. Comentei, né? O Felipe falou ali, realmente, pô, o Banco Central tá intervindo na baixa do dólar. Falei, meu, daqui para cima agora é a minha vez, cara. Dei um all-in, mas foi um all-in, eu acho, um pé no chão, né? Porque tem muita gente que dá um all-in sem, né? Falei, não, um all-in pro mercado americano e eu ia acreditar, né? Falar, meu, pô, eu tô estudando, tô fazendo um negócio que tá certo, a estatística, né? Porque eu buscava muito, por causa dessa busca como que eu vou fazer para passar quando vier esses crash, né? Então eu buscava muito estatística, assim, porra, o mercado tantos por cento, tantos, nunca cai o SP500 nunca cai 4 meses seguidos no negativo, né? Então, pô, tem que acreditar nisso, pô, eu não tô estudando há tanto tempo, né? Tô aqui com esse pessoal aqui também, pessoal bom, tal, fala a mesma coisa, pô, tem que acreditar, é assim, e vou viver disso. E, e um pouco da insegurança, né? O fato de eu ser muito, como eu falei, entrar pequenininho, uma certa insegurança, isso de uma certa maneira, né? Foi quando como eu toquei fogo na ponte. Eu tava, tava desempregado, né? No Covid, tudo tal. Comecei com as opções, tava fazendo uma grana, tal. Mas sempre aquela coisa assim, poxa, né? Tem conta para pagar, os boletos estão aí, não sei o que tal. Mas eu gostando daquilo, falei, pô, não quero voltar. Eu sempre sonhei em viver disso, não quero voltar para aquele ambiente de escritório, ficar fazendo aqueles PowerPoint, aquelas frases feitas de gestores de departamento, falando, nossa, mano, só em pensar naquilo. Mas falou, mas tem conta para pagar tal. Aí comecei a performar legal, foi dando uma performada assim, surgiu uma oportunidade, era um salário bom, 12 mil na época. Um ano e pouquinho atrás. Uma empresa que eu tinha trabalhado, tava chamando, pô, você não quer, não sei o que lá. Eu falei, meu, tenho que seguir meu sonho. Tá na hora, tô conseguindo performar, nunca performei assim, com constância, tudo. Falei, quer saber de uma coisa? Obrigado. Não dá. Eu lembro que ainda virei assim, só se for só home office. Se não tiver que nem um dia pro escritório, tudo bem, porque eu consigo tocar as opções, né? e esse também é um grande all-in, né? Também. É o que eu falei, eu queimei a ponte, porque eu já tô com 51, né? Esse foi o ano passado, tava com 50. Falei, meu, com essa idade é difícil arranjar emprego. É difícil, aqui no Brasil tá bem difícil, né? Não se valoriza para nada, né? Vai contratar, mesmo por pouco, né? Fala, não, para contratar por miséria um cara com 50, eu contrato um cara com 25, que ele tá, né? Ele ainda acredita que vai se esforçar pra cacete e ser alguém na vida, né? É esse o pensamento da indústria, né? Então, assim, quando eu recusei isso,
Aí eu fiquei pensando um tempo assim, falei, caramba, será que eu fiz a coisa certa? Falei, eu queimei a ponte, bicho. Eu queimei a ponte, agora não tem volta. Essa provavelmente foi a... Ainda falei, pô, Deus falou, cara, decide, tá aqui a tua chance de decidir o que você quer da tua vida. Eu decidi, então agora, daqui pra frente não tem volta. Isso tem que dar certo. E tá dando, graças a Deus. Cara, que história fantástica, Rainer. Você vai falando, eu vou me vendo muito. Nossas histórias são muito parecidas, cara. Eu fiz exatamente os mesmos passos assim, né? Quando vim para os Estados Unidos, por exemplo, em 2017, eu afundei meus navios, literalmente, né? Em 2017 eu falei, cara, o mercado paga as minhas contas inteiras. Acabou, né? Eu não preciso de outras coisas, não preciso de outros lugares, nem de outras fontes. Mas tem que dar certo. Não pode falhar, entendeu? Não pode não acontecer. Porque, pô, tinha uma esposa, 2 filhos, né? Mudança de país. Vim viver um sonho? Vim. Mas, pô, tinha todo um contexto por trás que eu não podia falhar, né? Eu não tinha opção de não dar certo. Eu tinha que fazer dar certo, no matter what, como diz aqui, né? Não interessa. Cara, muito interessante, muito mesmo a sua história. E uma coisa eu vou chamar a atenção, aproveitar quem muita gente vai assistir isso aqui, Rani. E eu queria pegar um pedaço da sua frase e depois, se você quiser até comentar sobre isso, queria trazer, enfatizar, que é muito importante. Eu não recomendo, nunca recomendei ninguém sair de qualquer jeito dando all-in por aí. Essa sempre foi a minha... Mas todo mundo que dá certo, a gente lê as histórias, a gente estuda, todo mundo que dá certo em algum momento deu um all-in. É engraçado isso, cara, né? E essa é uma grande diferença em quem dá certo e quem não dá. O cara ele não dá... continuo falando, sonho sem planejamento é delírio. Você pode ver o que você viveu e foi se planejando para fazer isso acontecer, né? Você foi passando fase, você foi estudando, você foi se preparando, você preparou, e quando viu que, cara, eu tô preparado, bicho, não tem por que mais não fazer, né? Eu tô preparado, eu tô vendo a coisa acontecer, eu tô falando e a coisa está acontecendo, eu tô na minha frente, eu tô preparado, eu sei o que eu tô fazendo, agora eu dou o salto, mas em algum momento é preciso dar o salto. É engraçado isso, cara, porque assim, ó, eu já Mas li... quando você dá esse salto, eu tô vendo que a piscina, eu tô vendo o fundo dela e eu não vou bater a cabeça lá. Pois é, cara. E assim, eu já li todos esses livros que você pensar no mundo, Rani, de Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária. Eu já li essa porcaria toda. E todos eles têm histórias diferentes. Mas todos eles têm 2 padrões em comum. Você já percebeu que eu sou um aficionado em padrões, né? Eu adoro padrões. Eu sei padrões nas pessoas, padrões no universo, padrões no mercado, padrões. Eu sou um aficionado em padrões. Cara, todos esses livros, eu tenho uma biblioteca com 800 livros, cara. Mais de 800 livros. Todos eles que eu já li sobre riqueza, prosperidade, tudo, pessoas que fazem isso, elas têm 2 padrões. Primeiro, elas têm a capacidade de recomeçar de uma maneira difícil, de uma maneira que outras pessoas não têm. E essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Elas têm essa capacidade de recomeçar, né? De falar, cara, eu nasço de novo, eu construo de novo, e para frente, não interessa. E segundo, elas têm uma capacidade, um desapego. Eu costumo chamar de desapego, para dar all-in em tudo que vão fazer. Elas não geram planos B, elas não geram segundas opções, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu conversei com um americano, logo que eu cheguei, eu ainda nem falava inglês direito. Eu conversei com um americano, americano brasileiro, ele estava aqui há 30 anos. Era brasileiro, se naturalizou americano, e, enfim, viveu uma vida aqui e até se enrolava para falar português. Mas ele falou assim, Felipe, ele falou 2 coisas interessantes para mim. Ele falou assim, ó, o sonho americano é para todo mundo, os Estados Unidos não. Primeira coisa que ele me falou. E ele falou assim, ó, aqui é o país de quem não tem segunda opção. Quem vem para cá, principalmente de fora, estrangeiro, imigrante,
Se toda hora ficar se dando a opção de voltar, você não fica. É duro aqui, cara. Isso compensa no médio e longo prazo. Então, assim, os Estados Unidos é um país para quem não tem opção. E aí, me traz muita história no mercado, né? Comigo foi assim, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso, se eu não der uma all-in agora, eu nunca vou fazer isso. Se eu não der uma all-in agora, eu nunca vou viver desse negócio. Eu preciso experimentar a pressão de ter que viver disso. De ter que fazer isso acontecer para mim. Eu sei o que eu estou fazendo, cara, eu já ganho dinheiro, eu sei o que eu estou fazendo, mas agora eu preciso afundar meus navios. Né? Eu preciso destruir as minhas pontes, que é o que você tá falando. Preciso dar esse all-in. E o all-in do dinheiro, o all-in do emprego, o all-in. Mais uma vez, eu recomendo de qualquer jeito? Não. Agora, uma vez que você se preparou, tá vendo a coisa acontecer, tá na sua frente, que você tá falando, a coisa tá acontecendo. Se você verdadeiramente, e todas as pessoas que eu vi têm o mesmo padrão, assim, em algum momento, você tem que pular. Você tem que dar o salto. Não tem jeito, não vai ter jeito. E aí, eu quero fazer esse gancho para te fazer duas perguntas. Aproveitando essa pergunta. Em algum momento, você duvidou? E em algum momento, você falou, cara, não vou dar conta. Que assim, em algum momento você duvidou, em algum momento você quis desistir dessa história toda? Nessa jornada? Eu tive dúvida. Quando eu queimei a ponte ali, eu tive dúvida. Eu falei, pô, será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que eu fiz a coisa certa? Mas aí eu falei, bom, eu sempre tive o mercado americano em gosto e sempre como um plano B. De repente, eu migrei para o mercado americano, pô, isso aqui é meu plano A. E o meu plano B, voltar a ter emprego, isso não está certo. Para dar certo, eu preciso ter só um plano e não posso ter dois planos, porque senão eu vou ficar sempre, eu não vou fazer 100% do que precisa ser feito, de dedicação em todos os sentidos, do plano A, se eu ficar ali, pô, eu tenho o plano B. Por isso, assim, tive dúvida, falei, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Mas naquele momento, né, porque tantos anos de CLT ali, tudo, de repente veio essa proposta, mas sei lá, passou um mês, coisa assim, pô, de novo ver os resultados ali, falei, não, eu tô na coisa certa. Essa vida que eu sempre quis, entendeu? A liberdade que isso pode me proporcionar. Então, assim, por muitos anos eu tinha eu vou estudar, vou não sei o que lá, para um dia viver do mercado financeiro, enquanto era CLT, era o plano B. Agora eu tô vivendo disso, vou ter de novo o CLT, o emprego, como um plano B. Não, aí eu queimei a ponte, falei, não, tá queimada, para de pensar nisso. Queimei essa ponte tá queimada, virou cinza, para de pensar nisso, porque eu preciso agora pensar, porque essa aqui é a minha única opção agora. Então agora eu tenho que dedicar, isso aqui tem que dar certo, e vai dar certo. Graças a Deus, tá dando certo. E os motivos pelo quais, entre outros, que eu sempre quis também o mercado financeiro, eu acho que uma das maiores realizações foi semana passada. Eu me lembro quando eu era no início da carreira ali, eu sempre tive como hobby andar de moto, fazer trilha, coisa assim, fazia com os amigos, e a gente às vezes ia andar meio longe, e os amigos que eram empresários e coisa assim, já sexta-feira, na hora do almoço, já largava tudo, arrumava as coisas, já ia pra cidadezinha que a gente tinha no interior, e eu ali trabalhava até 7, 8 horas da noite, não sei o que lá, chegava em casa, arrumava tudo pra sair 4 horas da manhã pra gente estar na cidadezinha onde a gente ia passear, né, às 8 horas da manhã. Eu falei, porra, meu sonho é um dia poder largar tudo também ao meio-dia, né? Semana passada, a gente fez 10 anos de casamento, eu e minha esposa. Falei, vamos comemorar, vamos sair, vamos lá. Aí, dei uma olhadinha nos hotéis, falei, porra, a gente fez 10 anos sexta-feira. Falei, pô, passar sexta, sábado, domingo tá caro. Porra, eu olhei os preços, falei, meu, tá o dobro do que durante a semana. Falei, porra, por que eu preciso ir fim de semana? Vamos terça, vamos voltar quinta, vamos gastar metade, vamos pegar os lugares mais vazios, mais tranquilo, mais paz um pouco, né? Graças a Deus, podemos deixar os meninos com as avós um pouco pra gente ter né? Os últimos anos foram tribulados, né? Como eu falei, meu segundo filho nasceu no início do Covid, foi tudo tribulado, coisa assim. Falei, vamos tirar 2 dias pra gente,
no meio da semana, terça-feira, vamos. E fomos. Falei, porra, sonhava em poder largar uma sexta-feira à tarde pra não trabalhar numa sexta-feira à tarde. Hoje eu posso sair numa terça-feira com a minha esposa pra comemorar. Cara, isso é fantástico, bicho. Primeiro o fato da gente ter essa liberdade, né? Eu costumo dizer exatamente isso, Rani, assim, é óbvio que eu tenho que sentar para trabalhar, né? Eu não tô vendendo o sonho disso aqui ser um caixa eletrônico, eu não preciso fazer nada, não. Eu preciso sentar para trabalhar, para operar, tudo mais. Mas Dedicar bastante. Mas dá retorno, mas o retorno é muito prazeroso. Exato. E assim, me dá a possibilidade de, cara, segunda-feira, 10 horas da manhã, cara, enchi o saco, vou pra piscina com meu filho. E eu vou pra piscina com meu filho, e que se dane, entendeu? Assim, essas coisas, essa possibilidade, não que eu vá fazer todo dia, mas a possibilidade de poder fazer, igual você falou, cara, é uma excepcionalidade, 10 anos de casado. Bicho, por que eu não vou na terça? Sendo que a terça com a sexta, pra mim, é a mesma coisa. Né? Não muda mais, é a mesma coisa. Pra mim, eu brincava antigamente assim, Rani, eu ia fazer nas primeiras turmas, quando a gente ia brincar, por exemplo, vou fazer um churrasco. Aí era, por exemplo, uma terça-feira, e eu falava assim, vou fazer churrasco, hoje é sexta. Aí o pessoal, não, hoje não é sexta, hoje é terça. Eu falei, não, pra mim todo dia é sexta. Pra mim não muda. Não faz a menor diferença se é segunda. Primeiro que eu trabalho em casa, né? Então pra mim, segundo, que a diferença pra mim é o dia que tem pregão e o dia que não tem. Mas pra mim, não faz a menor diferença se eu vou aproveitar a vida numa sexta ou numa terça ou numa segunda. Não muda pra mim, né? Por quê? Porque eu não tenho que bater o ponto, porque eu não tenho que dar esse tipo de satisfação. Agora, você falou uma coisa, cara, que me chamou muita atenção. E você falou assim, eu percebi, e aí eu fiquei meio angustiado, mas aí a semana que vem eu tive o resultado. E aí eu falei, eu tô no caminho certo. Cara, isso é a grande percepção que eu acho que as pessoas deixam de prestar atenção. Sabe assim, ó, esse tipo de avaliação, né? Poxa, eu dei um passo grande, mas olha, tá acontecendo, né? Tá acontecendo de novo, tá acontecendo de novo. E às vezes são resultados pequenos, mas que na história vem validando o meu percurso, entendeu? Assim, cara, tá acontecendo, eu tô no caminho certo, tá acontecendo. Agora é uma questão de escala, porque no final das contas, o que eu acho que as pessoas não entendem, pelo menos que elas perdem, às vezes, o fio da meada, é que prosperidade é uma questão de escala, cara. Prosperidade financeira, como as pessoas gostam de dizer, né? É uma questão de escala. Viver o extraordinário é fazer o ordinário com consistência ali todo dia, para ir escalando o volume dessa coisa. Pelo menos foi assim para mim. E quando você traz essa virada de chave, que você fala, cara, eu fiquei angustiado, será que eu duvidei, será que eu tomei o caminho certo, será que isso, será que aquilo, e de repente o resultado estava lá. Cara, olha a validação que dá, né? De falar assim, eu tô no caminho certo, eu tô no caminho certo. E aí, Rani, te faço uma pergunta, eu acho que, né, você vai gostar de responder. Você já respondeu grande parte dela, mas eu vou te instigar um pouco mais. O que mudou de lá para cá? Essa pergunta eu me faço o tempo todo. Eu estou te fazendo essa pergunta não está no roteiro, tá, Rani? Eu estou fazendo essa pergunta porque é uma pergunta que eu faço para mim todo dia. O que mudou de lá para cá? O que mudou de onde eu parti para onde eu cheguei? O que mudou de 2 anos para trás para hoje? O que mudou de 10 anos atrás para hoje? O que mudou quando eu tinha essa vida da CLT, do bater ponto, do até 8 horas da noite na sexta-feira no trabalho e sair correndo para sair de madrugada, para agora? O que efetivamente mudou? Assim, eu sei que a questão financeira muda, a questão da liberdade muda, mas o que mais? Resumindo, eu sou mais feliz. Essa era a resposta que eu ouvi. É exatamente essa a resposta. Tive uma vida por muito tempo, por exemplo, quando eu era CLT, de viajar a trabalho. Domingo, para mim, era um dia deprimente, porque eu tinha que arrumar a mala.
Domingo era um dia assim que eu acordava de manhã, nunca foi um período mais de 10 anos assim que domingo nunca era um bom dia para mim, eu tava sempre deprimido, porque eu tinha que fazer as malas segunda-feira, sair cedo e ficar viajando o país a trabalho. Foi muito bom por um lado, aprendi muito. Eu sempre fui extremamente tímido, e essa obrigação me ajudou a lidar com pessoas, sair sozinho, me virar sozinho pelos quatro cantos desse país aí, lugares que Deus me livre, como é que eu sempre falo, eu fui para lugar lá que eu não sei como que é o primeiro cara teve o que ele teve na cabeça de chegar e falar, vou morar aqui, né? Que eu fui para uns fim de mundo, né? Mas hoje, assim, cara, fala, porra, graças a Deus eu tenho uma casa que eu gosto muito, com bastante verde em volta. Peguei um mezanino aqui em casa, montei o meu escritóriozinho, olho pela janela, aquele verde lá fora. Fala, chega domingo, porra, é só mais um dia. É só mais um dia como o outro. É só um dia sem pregão. Né, que você falou, pra mim só faz diferença se tem pregão ou não tem. Eu falei, no domingo é só um dia sem pregão. Né? Então, assim, eu me sinto. Hoje eu não consigo me imaginar naquela vida ainda. E aquele meu amigo que eu comentei, né? Ele tá doido pra sair dessa vida também, né? Que me indicou a academia na época, coisa assim, grande amigo. Eu falo, cara, acredita em você. Acredita aí, mas uma hora você vai ter que tomar a decisão, né? Ou você espera acontecer e você não tem outra opção a não ser o mercado, ou você vai tomar essa decisão, né? Eu meio que fui empurrado pelo Covid ali, sair e tal, mas como eu falei, em algum momento eu tive a oportunidade de voltar e falei, não, tô aqui e não quero sair daqui não, daqui é só pra frente, muito mais Cara, feliz do que... que resposta fantástica. Eu estou mais feliz. Eu acho que era exatamente essa resposta que eu achei que você ia dar, que eu queria ouvir. E é uma bela mensagem para todo mundo, né? Assim, ó, cara, olha para você mesmo. Eu costumo dizer, em algumas aulas, eu dei algumas aulas, Rainer, que eu falava assim, nada disso aqui é roteiro mais, tá, cara? Tô batendo papo. Assim, ó, qual era o seu sonho? O que você queria ser quando crescesse? A vida inteira eu perguntei isso para as pessoas, né? Para as pessoas mais velhas. O que você queria ser quando crescesse? Ah, eu queria ser astronauta, eu queria ser não sei o quê, eu queria ser cowboy. Você se tornou aquilo que você queria ser quando crescesse? E, cara, 95% das respostas que eu obtive na vida de todas as pessoas foram não. Não me tornei. E por que não? Quem foi te convencendo ao longo da vida que não era possível? Né? E eu estou falando de mim. Por exemplo, eu sonhava em, por exemplo, faculdade. Eu sou formado em medicina veterinária. Né? A vida inteira mexi com cavalo, meu avô era treinador de cavalos, eu competia. Então a vida inteira... E fui fazer veterinária porque queria ficar perto dos cavalos. Mas na verdade, a vida inteira queria ter feito, a vida inteira não, desde que me entendo, queria ter feito psicologia. Porque eu comecei a estudar, eu li o meu primeiro livro sobre a mente humana aos 10 anos de idade, cara. Por algum motivo, eu me apaixonei por isso, né? E na época, o círculo que eu vivia, o contexto que eu vivia, era aquele negócio, que a psicologia não dá dinheiro. Né? E não fiz. Outra coisa, eu queria muito ter servido exército. Mas muito. Eu queria me alistar como voluntário. Na época eu já estava na faculdade. Quando eu fui me alistar, eu entrei na faculdade com 16 anos. 16 para 17 anos. E na época eu já estava na faculdade. E aí, nessa coisa de me alistar, como já estava um ano de faculdade, ali no contexto também, né, pela própria família, que na verdade queria bem, não queria mal. Né? Era um conselho para o bem. Poxa, você vai gastar um ano de faculdade, sendo que você pode formar mais cedo, começar a ver mais cedo, para fazer exército, cara. E eu passo até hoje, eu com 40 anos, eu me arrependo de não ter servido exército. Porque eu queria ter feito. Eu achei na época que aquilo podia me ajudar. Aquilo tinha muito para me ensinar. Por que eu estou trazendo essa história? Exatamente por isso que você disse aí, cara. Assim, ó. Eu sou mais feliz agora.
montei meu escritório, olho pela janela, vejo verde. Cara, realmente, a vida que você está vivendo agora, e a pergunta para as pessoas que vão ver isso aqui, realmente, a vida que você vive agora é a vida que você quer morrer assim? Porque no final das contas, Reino, eu não sei o que você acha disso, mas para mim se resume a uma coisa, cara. Para mim e para minha família. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim pensando nisso. Eu quero que a minha família morra com memórias e não com sonhos. Eu quero dar a eles memórias, experiências, né? Se eles não forem tão ricos assim, talvez isso não vá fazer diferença. Mas as experiências e as memórias que a gente vai construir, nós juntos, eles sozinhos, ao longo dessa jornada que a gente vai fazer pelo mundo afora, vai dar para eles uma carga de experiência, conhecimento e habilidades que a gente preso no mesmo lugar às vezes não tem. Né? Então assim, no final das contas, e assim, é morrer com memórias e não com sonhos. É a pergunta que eu faço instigando e provocando as pessoas. Sabe aquela praia que você sempre quis conhecer e nunca pôde? E se ela se tornasse o seu escritório amanhã? E por que não? Porque às vezes as pessoas têm esse conceito, né, cara? E às vezes você tem um escritório na praia mais barato do que a vida que você está vivendo hoje. Cara, hoje, a vida que eu vivo hoje, por incrível que pareça, comparando as relações, porque obviamente, né, eu tenho um custo alto e tal, eu não sou desse tipo de pessoa que fica minimizando a prosperidade, não. Né? Não, eu sou um cara próspero, ganho dinheiro, ganho muito dinheiro e tal. Em vários negócios. Mas assim, hoje a comparação hoje eu tenho uma vida mais suave, mais barata do que eu tinha quando eu morava no Brasil, cara. Por incrível que pareça. E 3 vezes mais feliz. E eu não estou falando só de estar nos Estados Unidos, não é isso não. É a maneira que eu fui me estruturando, por exemplo, agora, né? Que a gente mudou pro rancho agora. A vida no rancho é uma vida infinitamente mais barata, cara. Infinitamente mais barata, né? É uma vida mais simples, com pessoas mais normais. Só para te contextualizar, cara, não sei se você está acompanhando aí, eu mudei pro rancho no início do ano agora, né? Não acompanho direto. E a gente comprou um rancho aqui perto de Dallas e a gente mudou pro rancho. E uma das coisas que eu e minha esposa conversamos quando a gente mudou para o rancho, minha filha estudava numa escola particular aqui nos Estados Unidos, numa escola cristã. E a gente notou que a escola, ela era cristã só pelo status. Porque ela era cara, porque ela era bem posicionada, porque os filhos dos maiores milionários da cidade estavam lá dentro. E começou a virar uma coisa, cara, que assim, ó, de cristã mesmo não tinha nada. Era para os pais falarem, e as famílias não eram cristãs, mas a escola se dizia cristã em particular, a privada, né? E aí começou a virar um negócio que assim, para os pais falarem que os filhos estudavam numa escola cristã, na Liberty, né? Nessa escola especificamente. E aí a conversa da minha esposa foi, cara, e aí minha filha começou a sentir esse processo, e ela chegava em casa reclamando desse jeito, falou, papai, vocês pensam que porque a gente está lá na escola que é todo mundo cristão, é o contrário. As pessoas lá são mais loucas do que tudo. Desse jeito, cara. Um dia ela sentou na mesa e falou isso com a gente. Vocês estão achando que as pessoas estão lá, que a escola é diferente de uma escola, né, pública e tal, por conta das agendas e tudo mais? Lá dentro o povo é mais louco do que lá fora. Porque de cristão não tem ninguém. É só o nome, é só o status. E a gente foi perceber o seguinte, não eram pessoas normais, cara. E aí, o que eu e minha esposa decidimos? A gente quer mudar para uma cidade do interior, para uma escola de gente normal, com vizinhos normais, com amigos normais, que primeiro, que não tem nada a oferecer pra gente, que são amigos por serem amigos, né? Mas que são normais, cara. Que fazem um churrasco normal, que andam de carro normal, que fazem viagens normais, que são normais, pessoas normais pra gente conversar. E aí a gente fez isso. Então hoje é uma vida muito mais simples, muito mais barata do que a gente vivia há 2 anos atrás. Muito mais.
Cara, eu pagava $6.000 de aluguel, mano. De aluguel. Eu lembro você comentar em algum $6.000 de aluguel. Nossa. Hoje eu não pago nada. Mas você comprou. Sim, mas a minha despesa mensal é muito mais barata. Né? Meus filhos hoje não brincam, não vão para os parquinhos gastarem $350 numa manhã num fliperama. Eles saem para brincar com os cachorros e com os cavalos. Né? Eles não estão indo, não vai mais pro mall, pro shopping. Uma menina de 13 anos vai pro shopping para fazer compra na Louis Vuitton. Não, minha filha está na casa da amiga agora aqui em cima, que tem outro rancho, tratando dos bichinhos silvestres e nadando no lago. É muito mais saudável, né? Cara, é gente normal. Então, assim, isso me foi possível justamente por isso também. O mercado financeiro proporciona isso também, né? Então, por que eu estou dizendo isso, cara? Para quebrar um pouco esse conceito, eu achei muito interessante esse negócio. Eu sou mais feliz para quebrar o conceito de que o resultado do mercado financeiro é o carro importado, é o avião particular, é a viagem para Dubai, é o carro que abre asa. Não, isso é bom. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Isso é legal, né? Igual você fez uma viagem com sua esposa, isso é legal. Mas não é isso, cara. Uma vez, Rainer, para terminar a história aqui, para fazer uma última pergunta, para não tomar muito seu tempo também. Uma vez, um cara me falou assim: Felipe, você está aqui logo no início. Você está aqui dando aula, você falou que você é próspero, que você está aqui dando aula, que você podia fazer isso em qualquer lugar do mundo. Você podia estar em qualquer lugar do mundo, cara. Por que você está dando aula aqui? Por que você está dando aula? Eu falei, cara, porque sabe esse lugar do mundo que você está falando, qualquer lugar do mundo? Sei, eu já estive lá. Eu já estive lá, maluco. E não é isso que preenche. Não é isso que preenche. Né? Salomão testou mulheres, festas, bebidas, música, negócios, dinheiro, fortuna, fama, prosperidade. E no final da vida, depois de experimentar isso tudo, virou para si mesmo e escreveu um livro com um caráter profundamente depressivo e escreveu no final do livro assim, Raviel Ravelin. É vaidade das vaidades. Porque nada disso justifica, nada disso preenche. É vaidade das vaidades. Então assim, te ver falando, te ver dando essa resposta é o que carimba toda a questão. Eu sou o mais feliz assim. Ponto final. Queria que você, diante disso, deixasse uma mensagem para as pessoas que vão ver isso aqui. Com a sua história. Sua história é uma história incrível. A todo momento. Né? E a sua serenidade de entender o processo e a sua frieza de botar o pé no chão e falar, vai acontecer, vamos passo a passo. Né? Eu tinha um professor que dizia que às vezes o jeito mais rápido de chegar a um lugar é indo devagar. Ele falava isso para mim. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que querem caminhar esse trajeto, essa jornada, que querem o mercado financeiro, mas não só o mercado financeiro, que querem essa realização que você está tendo hoje, né? Qual seria? E aí eu estou falando, às vezes as pessoas estão aqui porque querem gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro, mas às vezes em outros lugares também. Qual a mensagem da sua história que você deixa para elas? Cautela tem o seu momento. Estude, se prepare. E não acredite no dia para noite. Isso é coisa para vendedor de bilhete de loteria, né? Você acha que você pode ser o próximo Bill Gates ou coisa assim? Pode, mas né, acho que você já falou isso uma vez, né? Quantos desses existem? Você acha que você vai apostar assim ou você acha que você tem muito mais chance de caminhar sério, né? A pressa em ficar rico, milionário,
faz as pessoas acreditarem no, no sonho, né? Ah, vou fazer isso aqui, pá, receitinha de bolo, né? Pá, 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 receitinha de bolo sem dedicação, e daqui 3 meses eu tô em Mali com os pés pro alto, né? Então, não acredite nisso. Eu acho que a sua história, né, junto com o Bruno, que vocês várias vezes comentaram, coisa assim, é bem legal porque vocês não contam aquela história de que a gente vê muitos por aí de eu fiz assim, deu certo e agora tá dando certo e faço isso há 10 anos e tá dando certo e agora resolvi mostrar pra vocês por que que dá certo. Tá, né? E é porque o ser humano tem uma tendência de querer acreditar nisso, no que é mais fácil, né? É mais fácil acreditar que o caminho mais fácil, né? Pensa. Para e pensa, se é tão fácil assim, mas também por muitas vezes eu tive esse problema também acho que você comentou já, acho que com outras palavras, mas assim, pô, mas se é tão fácil assim, tem alguma coisa errada, né? Por muitas vezes eu fiz isso também, falando, não, mas meu, se fosse tão fácil assim, aí às vezes eu falo, não, mas, pô, não, que não é assim, entendeu? Né? Então você tem que conseguir chegar nesse momento de falar assim, é fácil porque eu enxergo, porque eu estudei, porque eu me preparei, porque é assim. Por isso parece fácil, mas tenta explicar aquele no caso de opções. Com quantas pessoas eu posso falar que a pessoa tem uma mínima noção de opções, por exemplo? Cara, acho que talvez umas 2 ou 3 pessoas no meu círculo que eu conheço que eu consigo trocar ideia. Então, para mim parece fácil porque desde 2005 praticamente com esse assunto, Mano, mas todas as vezes que a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa e aquilo parece fácil, é porque aquela pessoa já fez aquilo inúmeras vezes, já treinou, já se lascou, já voltou de novo e fez, e fez, e fez, e repetiu, e se preparou, estudou, e aí parece fácil. o Todas problema as é que vezes, algumas pode olhar. pessoas transmitem isso, mas o sucesso dela não veio disso, né? Os famosos, não é o caso de vocês, mas os famosos vendedor de curso, que vive na verdade porque tem um patrocínio de uma corretora por trás, porque um monte de outros blá blá blá, né? E coisas do tipo. Então, assim, aí a gente vem com esse pensamento, vê um cara que não é bem isso. Essa eu acho que é a grande dificuldade, você olhar, né, falar, não, parece fácil porque o cara manja, né? Aí você fala, eu posso, mas na verdade você fala, meu, esse cara não ganhou dinheiro com isso. Ou ele deu sorte uma vez na vida de fazer. Eu vi outro dia a história de um trader famosinho, coisa assim, que eu também não conhecia, um amigo tava contando, que era mais ou menos isso. O cara quebrou, depois para tentar sair da quebradeira, fez um negócio lá, tá, não sei o que lá, deu puta certo, ganhou 10 milhões, e aí começou a ensinar para todo mundo como é que faz, mas quantas vezes você ganhou esses 10 milhões? Que perigo, Uma cara. vez? Que perigo. Uma vez? E aí sai falando para todo mundo como é que se faz? Pouco, né? Que perigo. Então assim, se prepare, acredite que dá certo, né? E busca aquilo você falou, que te complete, que te faz feliz. Né? Porque buscar dinheiro só pelo dinheiro, né? Porque eu vejo às vezes algumas histórias aí, outro dia vi um cara assim, eu tenho 40 super carros. Eu falo, eu uso 2, 3. Mas pra que ter 40? É melhor ter aqueles 2, 3 que te traz prazer, são esses. Então tem esses 2. Pra que 40 carros? Entendeu? Se é carro que você gosta, né? Conheço gente assim, nossa, que sei lá, anda com relógio falsificado, mas anda de carrão. Porque o relógio para mim tanto faz, né? Eu sei a tua história, você sempre fala, né? Você não é muito ligado em carro, mas você ama cavalo. Precisa ter 200 cavalos? O perigo disso, eu concordo 100% com o Serrano, o perigo disso é a gente andar de carro importado e com a cueca furada. Eu sempre tive isso comigo, né? Desde o início. Assim, ó, se eu ando com um carro importado e a cueca furada, eu estou impressionando a pessoa errada. Né? Assim, eu tô preocupado com a pessoa errada. Eu estou preocupado com as prioridades erradas. As prioridades estão no lugar errado. Né? Se eu preocupo mais em impressionar quem está fora do que quem está dentro, eu inverti as prioridades. E aí, cara, mais cedo ou mais tarde aquilo é uma queda, vai virar uma queda feia,
porque eu estou impressionando a pessoa errada. Eu acho assim, a gente não pode... E aí quando eu falo essa coisa do carro importado da cueca furada, é uma analogia, né? Ou seja, eu não cuido dos próximos, mas quero impressionar os distantes. Eu quero impressionar quem me vê na rua, mas eu preocupo muito pouco com o que me vê dentro de casa. E dentro de casa estão as minhas prioridades, né? Por isso que várias vezes, não sei se você deve ter vivido isso, mas várias e várias vezes no outro escritório, né? Eu estava no meio da aula às vezes, ou no meio do Bom Dia Academia, ou no meio de alguma live, no meio de alguma coisa, meu filho entrava para dar bom dia, para ir para a escola, ou para dar boa noite para ir dormir, e eu parava para dar boa noite, nem fechar a câmera nem nada, muitas e muitas vezes. Por quê? Porque as prioridades vêm em primeiro lugar. É simples assim, né? Então, se eu for Isso me é uma preocupar... das cenas que me marcou muito, Felipe. Então, cara, se eu for me preocupar mais com as pessoas que eu estou dando aula, mais do que aquelas que eu deveria estar preocupado em ensinar, porque o que eu ensino para o meu filho se eu não paro? O que eu estou ensinando para ele se eu não paro de dar aula para ele vir me dar bom dia? Eu estou dizendo para ele o seguinte: você não é prioridade para mim. Prioridade para mim é meu trabalho. E não, cara, prioridade para mim são eles. Agora, para que eles tenham a vida que têm, eu preciso trabalhar. Eu só preciso explicar essa relação. Mas eu tenho que dizer para eles o seguinte: vocês são a prioridade. E se o mundo estiver desmontando, é aqui que eu vou estar. Na prioridade. No centro da prioridade. E aí vocês podem contar comigo. Porque senão, eles vão crescer perde todo o propósito da vida. Então, essa analogia que eu faço do carro importado com a cueca furada é para dizer isso para as pessoas. Coloquem as prioridades em primeiro lugar, né? São elas que devem ser o motivo da sua ação. É de lá que gera motivação. É um motivo para uma ação, né? Que te impulsiona a sair do lugar. Fala, eu vou fazer isso por isso. Eu vou fazer isso por causa desse motivo. E esse motivo é o start da minha ação. É o propulsor da minha ação. É para isso que eu vivo. É para eles que eu vivo. É por isso que eu faço. Porque senão não tem propósito. Né? Assim, fazer por fazer? Fazer para impressionar os outros? Eu não sei até... E tá tudo certo, igual você falou, cara. Você gosta de carro? Tem o carro. Não tem nada de errado em ter o carro. Né? Agora, tem o carro pelo motivo certo. Você gosta de... Um dia, para finalizar, um dia eu estava andando... Eu fui pegar uma carona com um amigo e ele tinha comprado uma BMW novinha na época. Isso foi 2011. No auge das BMWs no Brasil, enfim. E comprou uma BMW super cara na época, chique. Tá? E a gente andando e ele andando devagarinho na pista, assim, tá curtindo o carro. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, bicho, o cara comprou o carro pelo motivo certo. E aí passou um cara do lado, eu lembro na hora que passou um cara do lado dele, num carro popular, e passou, né, acelerando, tipo, chamando no racho, um trem, e ele, do jeito que ele estava, ele ficou, cara, curtindo o carro. Eu falei, cara, olha aí o motivo certo. Olha o motivo certo. Ele está curtindo o negócio. Devagarinho no carro. Não é para pressionar ninguém. Quando eu não esqueço disso, uns anos atrás minha esposa falou assim, vou comprar uma bolsa para mim. Dessas, eu quero uma bolsa tal marca. Falei, vai lá e compra. Minha esposa nunca precisou ouvir não, graças a Deus, né? Vai lá e compra. E ela me volta com uma bolsa da Louis Vuitton, toda escura, com o símbolo da mesma cor da bolsa, ou seja, de longe não dava para ver que era uma bolsa da Louis Vuitton. Não tinha nada muito espalhafatoso. Era uma bolsa azul, básica, simples, e que tinha um símbolozinho no canto, azul também na mesma cor, que você só conseguia enxergar se você chegasse pertinho, aí você sabia, porque tinha as marquinhas. Mas não dava para ver. Quando ela chegou com a bolsa, a minha primeira reação foi, uai, mas não dá para ver que é uma bolsa da Louis Vuitton. Aí ela me deu uma grande lição no dia. Ela falou assim, pois é, porque eu comprei a bolsa para mim. Olha que lição, cara.
Eu comprei a bolsa para mim. Eu quero essa bolsa. E ela fez de propósito. Ela fez propositalmente para, assim, como uma lição para ela mesma. Olha a virada de chave da pessoa, cara. Entendeu? É igual você tá falando, pô, fizemos 10 anos de casado, vou tirar um hotel, vou deixar as crianças com os avós e tal, vou curtir 10 anos de casado com a minha esposa, com quem importa, e graças a Deus agora, posso ir numa terça-feira e não num sábado. Olha que maravilha isso, cara. Né? Pô, você pode andar de moto que eu gosto. E aí e tá tudo certo. E aí você chega a essa conclusão. Hoje eu sou mais feliz. Então, cara, não sei mais o que as pessoas... Assim, um monte de... Para mim, inclusive, um monte de viradas de chave que eu espero que as pessoas tenham assistindo isso aqui. E, né, várias delas, o all-in em algum momento, o tempo de preparação, o pé no chão de saber que é um processo, de não é da noite para o dia, né? Que essa é outra coisa importante. Não é da noite para o dia, é dia após dia que a coisa acontece, não é da noite para o dia. E principalmente esse final, né, cara? O entendimento de que, cara, a minha vida, assim, é uma vida mais feliz. É isso que eu busco, né? E às vezes não é o palácio, igual eu estou falando, contando você do meu caso. Não é o qualquer lugar do mundo. Não é a casa de $6.000 de aluguel por mês. Não é o palácio da minha filha. Eu queria conviver com gente normal. Olha como é que o ser humano é maluco, né? Eu queria só estar rodeado de gente normal, cara. Só isso. Gente normal. Que o papo fosse normal, que o papo fosse igual ao papo que eu tinha quando eu era criança, né? Que eu fui nascido e criado na roça. Gente normal, cara. Que acorda de manhã, numa calçada com os amigos. Cara, que acorda de manhã, trabalha, come, toma café, sai para trabalhar, faz uma volta, toma uma cerveja no final do dia, faz um churrasco, conversa, sai no final de semana, brinca com os filhos. Gente normal, que não está o tempo todo pensando na terceira aeronave, no segundo iate. Que angústia. Sabe, meu avô a vida inteira pelo falou, sempre mais, caixão não tem gaveta, mais. Caixão não tem gaveta. Sabe? Meu avô a vida inteira falou isso, caixão não tem gaveta. Enfim. Cara, qual cidade você tá, Ryan? Eu tô em Diadema, na Grande São Paulo. No ABC de São Paulo. Cara, vou me organizar para a próxima viagem. Eu devo estar em São Paulo. Em janeiro eu devo estar em São Paulo. Eu vou pedir para a Fabiola me passar seu contato, vou te mandar uma mensagem que eu quero muito te encontrar, maluco. De verdade mesmo. Quero muito te conhecer pessoalmente. A gente tomar um café, sei lá, sair para almoçar, sair para jantar, não sei. Mas eu quero muito ouvir mais um pouco da sua história. De verdade mesmo. Não é da boca para fora, não. Quero muito ouvir mais da sua história. Achei uma história fantástica, achei viradas de chave e te achei muito genuíno e realista. Sabe? Para tudo, para a vida. Acho que, né, nós somos mais velhos um pouco do que a molecada. A molecada vai amadurecendo, né? A gente já chegou no limite que não. Eu entendo que é só um passo a mais. É igual você falou, é só mais um passo, é só mais um passo. E eu acho que a gente já está chegando na idade que a gente está querendo dar os passos mais devagar, né? Em vez de acelerar. Porque você começa a ver assim... Eu quero aproveitar o que eu tenho, caramba. Pra que mais? Claro, a gente quer mais. Não vejo problema nenhum nisso, né? Mas se esse correr atrás do mais não me permite aproveitar o que eu já tenho, aí também... No começo, né? Quando você é mais novo... É uma coisa, mas depois, quando você falou, a gente já está com um pouco mais de idade, já tem alguma coisa, e eu preciso aproveitar o que eu tenho enquanto eu corro atrás de mais, porque se eu só correr atrás do que é demais, vou te contar assim, uma coisa que do meu pai, né? Meu pai pra você ter ideia, ele trabalhou 53 anos numa empresa, né? Coisa rara, assim, como... E sempre ganhou relativamente bem, tal, graças a Deus. Se esforçava demais. Meu pai ia trabalhar, andava 60 quilômetros para ir trabalhar com o pé engessado, literalmente gesso no pé, aquela coisa antiga, sabe, o gessinho com aquela pontinha de borracha. Super trabalhador, tal.
E às vezes eu virava pro meu pai e falava, pai, você não tem condição de pagar alguém para fazer isso, ou deixar isso, ou fazer alguma coisa, sabe? Eu sempre via meu pai só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não, eu preciso me esforçar, tá? Mas quando eu me aposentar, sempre escutava isso do meu pai, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar. No dia que ele se aposentou, eu falei, e aí, e agora? Vai fazer tudo aquilo? Ai, nossa, agora não tenho mais pique. Eu tô cansado, a saúde não permite, filho. Falei, pô, você passou a tua vida inteira adiando aquilo que você poderia ter feito para deixar para fazer na sua aposentadoria e agora tu não faz? E eu sempre vi meu pai assim, às vezes eu paro e penso assim, falei, eu não quero fazer isso, eu não quero isso para mim, sabe? Deixar as coisas para depois, preciso viver um pouco, não posso ser aquele, né, viver como se não existisse amanhã, porque amanhã existe. Ele vai estar aí, né? Preciso pensar no futuro, mas também não posso deixar de viver o presente. Porque eu vi isso muito do meu pai, eu sempre achei uma coisa muito triste, assim, ele podia ter feito mais alguma coisa pra ele, aproveitado um pouco mais, diversão, alguma coisa assim pra ele, mas ele sempre tava, quando eu me aposentar, aí eu faço, aí eu não sei o que lá. E ela se aposentou e não faz. E não faz, e não fez, né? O ano passado. Porque aí se aposenta cansado, a idade, que é natural, né? E fala, não, O ano não é passado, assim que eu quero. ano passado um cara me ofereceu um negócio e era um puta negócio. No meio do ano passado. Ah, vamos fazer isso, porque vai dar tanto de dinheiro e vai ser um mega negócio. E o negócio era bom mesmo, né? Aí ele durante a conversa, um grande amigo inclusive, durante a conversa, no fim, e aí, vamos fazer? Eu falei, cara, não vou fazer. Aí, tá louco, Felipe? Você não entendeu o negócio. Deixa eu te explicar. Eu falei, cara, eu entendi o negócio. Eu sei que o negócio é bom. Eu entendi quantos zeros você colocou na frente da conta, né, que são interessantes. Muitos zeros. Um número bem grande de resultado. É bom o negócio, eu não estou falando que não é. Eu estou falando que eu, Felipe, não quero. E não é por dinheiro nenhum do mundo. Mas não estou entendendo, cara. Você nunca negou negócios, não sei o quê. Você participa de um monte de negócio, você investe um monte de coisa. Falei, cara, eu não quero mais. Já tinha começado a conversar com a minha esposa sobre o rancho. Sobre a gente mudar para a cidade interior e para o rancho. Aí ele falou assim, mas, cara, me dá pelo menos uma explicação. Se você não quiser, tudo bem, mas me dá uma explicação. Porque só não quero não é uma explicação para mim. Ele falou para mim. Eu falei, mano, porque para participar desse negócio, para colocar todos esses zeros a mais na minha conta, eu vou ter que sacrificar coisas agora que eu não estou disposto mais a sacrificar. Não dá mais para mim. Os meus filhos, a minha esposa, a obra de Deus, a minha família, não dá mais para mim. Para eu colocar agora esses zeros na minha conta, eu vou ter que sacrificar essas coisas. E graças a Deus eu estou num momento da minha vida que eu não preciso mais. Assim, dinheiro Esses é importante. zeros a mais, Dinheiro esses é zeros a mais importante, não mudariam a sua vida, né? Pois é, exatamente. Você não ia fazer algo a mais na sua vida Não, com esses o zeros. dinheiro é importante, mas graças a Deus eu estou no momento que o dinheiro não é o que me compra mais. Né? Eu tenho outro preço para eu me mover. Né? Dinheiro não é o que me compra mais. Então, assim, esses zeros a mais, para eu ter esses zeros a mais, eu vou ter que sacrificar coisas que eu não quero sacrificar mais. Acabou. E assim, bicho, não tem nada que você possa me oferecer que vai me fazer mudar de ideia. Nada, zero. E realmente foi isso. E foi isso mesmo, né? Um puta negócio. O negócio deu certo. Eu me mudei pro rancho. E não participei do negócio. E bola pra frente. E vou te falar, cara. Foi, talvez na minha vida inteira, na minha carreira inteira, tenha sido a melhor decisão. Dizer não para esse momento tenha sido a melhor decisão. Porque verdadeiramente eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Com a minha família, com a minha esposa, com a minha família, com os filhos, com os amigos aqui, com o lugar. Não estaria vivendo. Não teria tempo para viver isso aí. Eu teria que sacrificar eles para colocar mais zeros na conta. Sei lá, cada um, como dizia lá no Goiás, meu avô falava que cada louco com sua mania, né? Cada doido com sua mania. Mas enfim,
Rainer, queria te agradecer, mano, pelo papo. Brigadão. Cara, que história fantástica, tá? Eu vou pedir para você passar seu telefone para Fabiola. Eu vou te mandar uma mensagem agora pra gente ficar em contato. E quando for em São Paulo, vou te ligar pra gente, sei lá, almoçar, tomar um café. Quero muito te conhecer, quero ouvir mais histórias, quero conversar mais. Eu sou como eu te falei, eu sou um aficionado em padrões, né? Quando eu vejo que tem gente que tem padrões desenvolvidos, eu fico alucinado para captar esses padrões. Eu acho que você tem muito para me ensinar em um monte de coisas. E quero que a gente se contate. Não, de verdade, não falaria se não fosse verdade, tá? Eu não puxo saco, não. É isso, eu tô ligado. Mas quero muito te encontrar, cara. Pelo menos pra gente tomar um café. Pelo Com menos certeza, isso, tá? vai ser um prazer. Então, você tá em Diadema, tá mais fácil ali, né, pra gente se encontrar, porque eu vou muito a São Paulo. Então, indo a São Paulo... Você conhece, mas é praticamente São Paulo que é. Indo a São Paulo, eu entro em contato com você, cara. E muitíssimo obrigado pelo papo, pelas viradas-chave, pelos conselhos. E parabéns, cara, pela sua história, parabéns pelas suas decisões, parabéns pelas suas viradas de chave, parabéns pelas suas conquistas. Fico muito feliz por elas, cara. Que Deus abençoe você, sua família, né, e todos os seus projetos. E conte com a gente aí, a qualquer momento. Espero que você conte com a gente a todo tempo aí. Com certeza.